Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do YouTube da Cartorioflix. Eu sou Sabrina Gomes Regles e hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode estar impactando diretamente os resultados da sua serventia, mesmo quando você acredita que está fazendo tudo certo. Tem um sistema de gestão completo, tem PQTA, mas alguma coisa está errada. Essa aula foi desenvolvida especialmente para líderes de cartório, mas também para colaboradores que desejam trabalhar melhor em equipe e se destacar profissionalmente, crescer na carreira. Então, antes de começarmos, já aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal da Cartorioflix e compartilhar esse conteúdo com profissionais do seu cartório. E o que você vai aprender nessa aula? Você vai descobrir os 5 principais desafios que sabotam o desempenho das equipes. Vai aprender como identificar esses problemas no dia a dia do cartório. Vai saber sobre o que os líderes e colaboradores podem fazer para superar cada um desses desafios. Vai aprender sobre construir equipes mais comprometidas, produtivas e alinhadas aos resultados. Então vamos começar. Primeira questão: o problema nem sempre está nos processos do cartório. O líder investe em treinamentos, acompanha indicadores, realiza reuniões, ensina, corrige, busca melhorar o atendimento e mesmo assim sente que a equipe poderia entregar mais. Sente que as pessoas fazem sempre as mesmas perguntas. Se você já sentiu isso, saiba que você não está sozinho. Ao longo dos programas de consultoria que eu exerço, eu sempre vejo essa questão interessante. Existem muitos obstáculos no processo, mas na maioria das vezes eles estão nas relações com as pessoas, na forma como elas se comunicam, na maneira como as pessoas resolvem os conflitos, no nível de comprometimento que possuem com os seus objetivos pessoais e com os objetivos do cartório. O problema é que esses desafios são silenciosos. Eles não aparecem imediatamente nos relatórios e no próprio atendimento ao cliente. Não surgem de um dia para o outro. Mas aos poucos, eles reduzem o engajamento, as pessoas se desmotivam, enfraquece o trabalho em equipe e começa a transbordar do balcão para fora no cliente. Então nós vamos falar dos 5 principais desafios nessa aula, para que você reconheça se algum deles está impactando a tua equipe. Desafio número 1, falta de confiança. Imagine uma equipe onde as pessoas têm medo de admitir que erram. Elas fingem que não aconteceu, não gostam de aprender, não gostam que aponte os erros, nem como correção. Toda equipe de alta performance possui um ingrediente essencial: a confiança. A confiança não significa apenas acreditar na capacidade técnica dos colegas. Significa sentir segurança para dizer: eu preciso de ajuda, eu cometi um erro, eu não entendi esse processo, eu não concordo com essa decisão, eu estou tendo dificuldades. Quando essa segurança não existe, as pessoas começam a proteger a própria imagem, a ficar reativas. E quando isso acontece, os problemas deixam de ser compartilhados. Agora pensa comigo, quantos retrabalhos poderiam ser evitados se os erros fossem comunicados com mais antecedência? Quantos conflitos poderiam ser resolvidos antes de eles crescerem e chegarem no cliente? Uma mudança simples pode fazer toda a diferença. Ao invés de perguntar quem foi o responsável, experimente perguntar o que nós podemos aprender com essa situação para que ela não aconteça mais com ninguém. Quando o erro vira aprendizado, a confiança começa a crescer. E equipes que confiam umas nas outras colaboram muito mais. Desafio número 2 das equipes: medo do conflito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que uma equipe saudável é aquela onde ninguém discorda? Onde não existem contrastes? Muitos líderes acreditam nisso, mas não é verdade. A realidade é muito diferente. Equipes que nunca discordam podem estar apenas evitando as conversas difíceis. E quando as conversas difíceis não acontecem na reunião, elas acontecem na rádio corredor, no café, nos grupos paralelos de WhatsApp, nas reclamações silenciosas. O conflito não desaparece, ele apenas muda de endereço.
E aqui existe uma grande diferença. Conflitos destrutivos são prejudiciais, mas conflitos saudáveis são fundamentais para que todo mundo cresça, para que a confiança se estabeleça, porque eles abrem novas perspectivas, novas soluções. O papel da liderança não é eliminar conflitos, é ensinar a discutir, debater ideias sem atacar pessoas, com foco na solução. E aí vem uma boa pergunta: existe outro ponto de vista? O que nós podemos estar deixando passar? Aonde será que nós erramos? Alguém vê essa situação de forma diferente? Tem alguma coisa que eu tenha falado que não tenha ficado claro? Lembre-se, equipes fortes não evitam conversas difíceis. Elas aprendem a ter conversas difíceis e crescer com elas. Desafio número 3 das equipes: falta de compromisso. Você já observou alguém que faz apenas o mínimo necessário? Cumpre o horário, executa as tarefas que estão na sua descrição de cargos, mas parece totalmente desconectado do trabalho. Sem entusiasmo, sem iniciativa, sem envolvimento. Muitas vezes isso não acontece por falta de capacidade da pessoa. Acontece por falta de comprometimento. E comprometimento nasce de participação, de conexão, de confiança. As pessoas se engajam quando entendem o que fazem e por que fazem. Quando elas vestem o propósito. Quando elas percebem que fazem parte de algo importante. Pense em quantas mudanças são comunicadas só com ordens. Agora vai ser assim. Faça dessa forma. Esse é um novo procedimento, mas sem explicar o motivo. Quando isso acontece, surgem as resistências e os comportamentos e questionamentos paralelos. E você sabe que sempre é possível explicar os porquês delas. Porque o óbvio não é óbvio. E quando as pessoas entendem a sua visão e os objetivos do cartório, o comprometimento cresce naturalmente. Desafio 4 das equipes: fuga da responsabilidade. Talvez você já tenha presenciado cena como essa. Um prazo venceu, ninguém sabe quem foi o responsável. Um problema apareceu, todo mundo aponta para outra pessoa. A culpa foi do cliente. Uma atividade fica parada porque ninguém tomou iniciativa. O cliente veio, o colega estava no almoço e ninguém entregou o documento. Só que o fato é, as pessoas precisam saber exatamente o que fazer. Qual é o resultado, o que elas têm que entregar, qual é o prazo, qual é o impacto daquela atividade no processo. Existe uma ferramenta extremamente simples para resolver isso. Ao final de cada reunião, responda 3 perguntas. Ok, está decidido quem vai fazer, o que será feito e quando vai ser feito. Parece básico, mas muitos problemas desaparecem quando essa clareza é colocada na mesa. Porque o que não é acompanhado perde a prioridade. E liderar não é fazer pelas pessoas, é garantir que elas saibam exatamente o que precisa fazer e tenham condições de executar. E aí, o desafio número 5 das equipes: falta de foco nos resultados. Imagine um barco. Agora imagine que cada remador está remando para uma direção. O resultado não sai do lugar, porque os objetivos não foram compartilhados, porque o foco, a direção não foi estabelecida. E isso a gente traz para a nossa rotina. Define a missão, define os interesses, define os prazos. O trabalho do cartório é gerar segurança jurídica, confiança, excelência no atendimento, eficiência nos processos. E quando os colaboradores entendem, compreendem como a sua atividade contribui para esse resultado, o engajamento acontece. Por isso, compartilhe indicadores, mostre os avanços, comemore os feitos positivos, debatam as oportunidades de melhoria quando um erro acontece. E agora me diga, o que esses 5 desafios têm em comum? Observe a sequência. Sem confiança, as pessoas escondem o problema. Quando escondem os problemas, elas deixam de dialogar. Sem diálogo, surgem conflitos improdutivos. Sem a participação, desaparece o compromisso e engajamento. Sem compromisso, ninguém assume responsabilidade. E sem responsabilidade, os resultados não vão acontecer.
Por isso eu quero te deixar uma reflexão. Qual desses desafios está mais presente no seu cartório hoje? A confiança, a comunicação, o comprometimento, a falta de responsabilidade ou a falta de resultados? Identificar o problema já é o primeiro passo para começar a mudar essa situação. A liderança continua sendo a principal ferramenta de transformação. E aí existe uma frase muito conhecida na gestão. As pessoas entram nas organizações, mas saem dos líderes. Independente da gente concordar totalmente com essa frase ou não, existe uma verdade importante por trás dela. A liderança influencia profundamente a cultura da equipe. Líderes que promovem confiança, estimulam diálogos, compartilham responsabilidades e mantêm todos focados no resultado, criam ambientes mais saudáveis, produtivos e com comprometimento. E se você é líder ou colaborador, siga investindo no seu crescimento profissional, olhando para cada situação como uma oportunidade, porque liderança não é só um cargo, é postura. E profissionais que desenvolvem essa postura se tornam referência dentro do cartório, mas também nas suas vidas. Se essa aula fez sentido para você, escreva aqui nos comentários qual dos 5 desafios mais aparece na sua gestão de equipes hoje. Eu quero muito conhecer a tua opinião. E aproveite para explorar as trilhas da Cartório-Flix. Se você quiser saber mais sobre os programas de treinamento da Cartório-Flix ou sobre as consultorias e mentorias da Resiliência, clica no link abaixo e entre em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima!